Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse texto aqui é muito lido, muito utilizado em muitas igrejas, mas infelizmente nos tempos terríveis em que nós vivemos, até mesmo um texto lindo como esse, olha só, que tem uma mensagem incrível, muito bonita a respeito de como que Deus faz a sua obra, até mesmo um texto desse foi maculado, distorcido por alguns pastores que ensinam que, além de dízimos, de ofertas, as pessoas então teriam também que fazer o quê? Dar o que nós chamamos de uma primícia diretamente para o pastor todos os meses. Eu não sei se você já ouviu isso ou se você até participa de algo assim, mas isso existe. Alguns chegam até mesmo a estipular que essa primícia, no caso, seria um dia do trabalho da pessoa. Imagine isso, você trabalhou lá 30 dias no seu mês e você tem que separar um dia e direcionar para o pastor. Exatamente isso. No final do mês, você teria que calcular os seus ganhos e dar um dia do seu trabalho diretamente ao seu pastor. Será que isso faz sentido? Será que esse texto de Provérbios ensina isso? Obviamente que não ensina isso. E é o que nós vamos ver a partir de agora, porque o erro se combate mostrando o quê? A verdade. É o que nós vamos fazendo uma análise detalhada com o contexto e também das palavras do texto de Provérbios, para que você de fato compreenda o que a Bíblia está ensinando e não caia aí em mensagens erradas que muitas pessoas têm pregado. Nós vamos entender agora um pouquinho de contexto, entendendo que nada é nosso. E eu aproveito para dizer a você que você pode se inscrever aqui no canal, que tem vídeo novo aqui, sempre de segunda a sexta, às 15 horas. Aqui embaixo, então, acione ali a inscrição e ative o sininho. E quero deixar para você um recado aqui no link dos comentários. Tem uma mensagem para você a respeito do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Bom, o contexto que nós vamos buscar agora aqui em Salmos, aqui no capítulo 24, versículo 1, é o contexto que gira em torno de tudo que fala a respeito de posses, de bens dentro da Bíblia. Qual que é o contexto? Ao Senhor pertence, é dele. O que é dele? A terra e tudo que nela se contém. O mundo também pertence ao Senhor e às pessoas que nele habitam. Fique bem com esse texto na sua mente, porque ele é a base quando nós falamos a respeito de bênção de Deus, de contribuição, de oferta, de dízimo, de primícia, de toda essa questão que aparece na Bíblia, mas que precisa ser compreendida de uma forma correta. Partindo dessa ideia, então, nós temos vários textos bíblicos que ensinam como que nós devemos tratar aquilo que nós temos. Então, possivelmente você tem aí um celular na sua mão, não é verdade? Você tem uma roupa, você tem um tênis, um sapato. Todas essas coisas, elas estão em nossas mãos. O Senhor nos deu essas coisas, mas elas pertencem de forma clara, objetiva e direta ao Senhor. Elas não pertencem a nós. Apesar de nós termos bens em nossa posse, isso é importante a gente entender, estão em nossa posse, a gente não vai levar esses bens quando a gente sair dessa terra, até registrados no nosso nome. Nós sabemos que nós não os levaremos daqui quando morrermos, porque nada nos pertence de forma, última, objetiva. A gente tem a posse. Sendo Deus o dono de todas as coisas, como dono, ele nos outorga, ou seja, ele nos dá a administração de muitas coisas e aí da forma como ele quer para cada pessoa, segundo a sua capacidade, segundo o plano de Deus. Ele nos abençoa, ele nos faz prósperos em muitas coisas. Ele nos dá capacidades. Capacidades também a gente pode considerar um bem que o Senhor nos dá. Saúde, força para termos coisas e capacidades que vão até mesmo além daquilo que nós precisamos, porque o nosso Deus, ele é extremamente generoso, ele é extremamente bondoso com a gente. O sábio, então, com esse pensamento em mente, ele lança a questão de como deve ser a nossa atitude
diante dessa realidade? Ok, eu compreendo e eu entendo que Deus tem todas as coisas, tudo é dele, ele fez tudo, inclusive a mim, e ele me deu então um monte de posses, um monte de coisas, de capacidades. O que eu faço com isso? É aí então que o sábio de Provérbios ele entra com a orientação de sabedoria que nós vamos ver a partir de agora. O sábio então vai partir do seguinte pressuposto: se Deus me deu tudo, não merecendo eu nada, eu preciso honrar esta obra que Deus está fazendo, inclusive utilizando a minha vida. É por isso que no versículo que nós lemos em Provérbios 3:9, eu quero destacar agora esse trecho: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Bens e primícias. O que significa isso? Primeiro vamos entender a que se refere bens e primícias. Os bens são as coisas que a pessoa tem em sua posse, como nós já aprendemos. Bens, então, são coisas que Deus nos deu para a gente usar para a sua honra e para a sua glória. Qualquer pessoa, deveria usar tudo aquilo que Deus deu 100% de forma digna e correta. Esse é o caminho da sabedoria segundo a palavra de Deus. Ou seja, se Deus me deu posses e eu reconheço isso na presença dele, eu devo ser um bom administrador de todos os recursos que Deus me deu, que Deus deu a todas as pessoas. Exemplificando um pouco aqui para os nossos dias, seria como, por exemplo, eu ter um carro. O Senhor me deu as condições de ter um veículo e eu devo então utilizar esse veículo para fins abençoados. Dessa forma, eu utilizo o meu bem, aquilo que Deus me deu, para honrá-lo. Também vou fazer isso com a minha casa, ela vai ser objeto de honra a Deus. As minhas roupas, eu vou utilizá-las honrando ao Senhor. Ou seja, tudo que possuímos, direcionarmos para honrar ao Senhor. E isso, em última análise, não tem nada a ver com ir lá e dar para o pastor os meus bens, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar da contribuição. Mas olha só, fechamos aqui a parte de bens, vamos falar um pouquinho de primícias lá no contexto do Velho Testamento. Primícias tem a ver com ofertar determinadas coisas a Deus lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, o povo deveria levar os primeiros frutos das colheitas como oferta ao Senhor. Ou seja, vamos imaginar aqui, a pessoa fez ali uma plantação de milho. Ela então esperou lá o tempo que o milho cresceu e quando o milho desse frutos, ela separaria uma parte, a primeira parte que ela colhia, e isso era ofertado ao Senhor e era chamado então de primícias, ok? Era um reconhecimento da mão de Deus sustentando a vida do povo. Era uma forma de honrar ao Senhor. Também podemos pontuar que nesse texto Deus chama seus servos a participar ativamente da obra do Senhor, utilizando parte dos seus recursos dados pelo Senhor. A melhor parte tem nome de primícias que o próprio Deus deu a eles, aplicando de forma direta na obra do Senhor. E de fato, então, isso acontecia lá no Velho Testamento. Você honra o Senhor com os seus bens, ou seja, utilizando eles de uma forma correta, digna, honrosa ao Senhor, e você também faz as ofertas que a lei determinava. Ok, partimos então agora para o significado de honrar ao Senhor. E, só para você saber, na última parte desse estudo eu vou falar dos nossos dias. Como que funciona nos nossos dias essa questão de primícias? Como que a gente deve encarar? Daqui a pouquinho eu vou explicar certinho isso para você. Bom, honrar significa atribuir a Deus. Lembra que estamos falando desse contexto aqui de Provérbios. Através dos meus bens e das primícias que eu levo lá no contexto de Velho Testamento, honrar a Deus, atribuir a Ele uma alta estima. Ou seja, eu reconheço os mandamentos que Ele deu e eu faço exatamente como o Senhor me mandou. Isso é um auto-reconhecimento de tudo quanto o Senhor fez pela minha vida e faz. Isso é honrar. É prestar obediência à sua vontade e palavra de forma que nós agradamos ao Senhor, de forma que mostramos a Ele, ou melhor, mostramos ao mundo os seus feitos de forma grandiosa. Olha o que Deus fez na minha vida e olha como eu
honro o Senhor com tudo aquilo que tenho, que sou e da forma que eu posso, ajudo na sua obra. Quando o servo de Deus, então, aqui no contexto de Provérbios, ele usa os seus bens para engrandecer o nome de Deus, quando ele, por exemplo, levava suas primícias lá no local de adoração, ofertando ao Senhor os primeiros frutos das suas colheitas, estava indicando de modo público a grandeza do sustento de Deus. Mas tem mais. Quando o servo de Deus, reconhecendo que tudo vem do Senhor, ele era generoso e não egoísta. Ele acolhia o pobre quando ele estendia a sua mão àquele que estava necessitado. Fazendo tudo isso, ele honrava também ao Senhor com os seus bens. Isso é tributar honra a Deus. Aqueles que não honram a Deus fazem exatamente o quê? O contrário. Quem não quer honrar a Deus faz o quê? Glorifica a si mesmo. Ou seja, eu sou o Senhor de tudo isso aqui. Eu que conquistei, eu que plantei, eu que tenho capacidade, eu que conquisto, eu que tenho, está no meu nome. Ou seja, a pessoa ela não considera que tudo veio de Deus. Então, o que o sábio está mostrando ali em Provérbios? Considere que, na verdade, tudo veio do Senhor. E se tudo veio do Senhor nas suas mãos, existe um objetivo para você ter esse carro, existe um objetivo para você ter esse trabalho. E ele é maior do que as suas próprias necessidades, porque senão Deus dava só o que você precisava e nadinha a mais. Mas o Senhor é generoso. Ok. E como que fica essa questão nos nossos dias de bens e primícias? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Como será que funciona hoje em dia? Será que aquele pastor que disse que eu tenho que tirar um dia do meu salário como primícia, além de dizimar, de ofertar, ele está correto? Bom, devemos ter em mente que esse conceito de honrar a Deus com bens e primícias ainda permanece. Vamos fazer um teste para ver se permanece? Mas obviamente não como muitos pastores pregam por aí. Mas o conceito, será que ele permanece? Olha só. Deus permanece sendo dono de todas as coisas, certo? Sim. Permanece nos abençoando grandemente? Sim. Eu sou muito abençoado por Deus, eu tenho certeza que você também. Deus permanece nos sustentando? Claro, sim. Permanece nos capacitando de formas grandiosas? Com certeza, sim. Deus ainda está fazendo uma obra nesse mundo? Sim, Deus está fazendo uma obra. Inclusive, nos nossos tempos, Ele já enviou o seu Filho e nós aguardamos a segunda vinda desse Filho. Ele está realizando sua obra também através dos seus servos, ou seja, nós, sim, continua fazendo essa obra. Então, observe que dessa forma permanece também a nossa necessidade de honrar ao nosso Senhor com os nossos bens. Esse conceito ele ainda permanece com as nossas ofertas, com o melhor uso possível dos recursos que temos. Isso de fato ainda permanece. Nós temos esses recursos para as nossas necessidades que Deus nos dá, para a gente saciar e também para sustentar a obra que Deus está fazendo nesse mundo, que continua e continuará sendo feita até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, presbítero, mas agora eu fiquei um pouco confuso. Como que eu tenho que fazer então? Olha só, Deus espera ver em seus servos, primeiro, um coração grato e generoso, que tenha um desejo de honrar ao Senhor como Ele sendo a fonte de todas as bênçãos. E aqui é muito simples o conceito. Não existe uma regra estabelecida, fixa. Você, como servo de Deus, você tem uma comunidade, você tem uma família, você trabalha em um local e você vai percebendo as necessidades da obra do Senhor e você vai se inserindo nela e você vai participando com generosidade. Mas tome cuidado, em nenhum lugar da Bíblia nós temos, por exemplo, nada ensinando que você deve dar aí um dia de seu salário, da sua renda mensal, diretamente a um pastor.
Tem pessoas que se aproveitam da generosidade. Agora imagina só, se todo mundo na comunidade tiver essa consciência que o sábio está ensinando aqui, de que tudo vem de Deus e de que nós podemos e devemos ser generosos e engajados na obra do nosso Senhor, honrá-lo com as nossas rendas, com o nosso bem. A gente mesmo é que vai decidir, que vai apontar, que vai participar de forma generosa. É por isso que o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 9:7 o seguinte conceito: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, não é peso, é coração. Coração na obra de Deus, coração querendo honrar ao Senhor. E eu me lembro aqui muito do elogio do apóstolo Paulo, aquela igreja que era pobre, ele disse, olha, eles me rogavam para participar, mesmo sendo muito pobres, porque coração na obra, não era tristeza, não era necessidade, não era obrigação, era um desejo genuíno de honrar o Senhor. Queridos, quando a gente entender esse conceito, não precisa de regra, não precisa a gente ficar preocupado se é 1%, se é 5%, se é 10%. O coração ele vai indicar exatamente o que a gente pode fazer segundo aquilo que o Senhor nos deu e nos capacitou. Olá, aqui é o presbítero André Sanches. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até esse ponto. De fato, isso mostra que você é uma pessoa que está envolvida de fato com o estudo da Palavra de Deus. Quero pedir a você, deixe o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se aqui embaixo também no nosso canal, faça parte da nossa comunidade, lembrando que tem vídeo sempre de segunda a sexta, às 15 horas. Dê sempre uma passadinha aqui e você pode também deixar a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários, ok? Vou deixar para você aqui o link nos comentários, no primeiro comentário fixado do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Eu quero te ensinar a Bíblia inteira em videoaulas. E vou deixar mais um vídeo aqui para você desse assunto. O dízimo era obrigatório no Novo Testamento? Ou é obrigatório ainda nos nossos tempos? Está aqui um vídeo explicando tudinho para você. Até o próximo. Fica com Jesus.